Acabei de pedir a prisão preventiva do Lulim. Risco de fuga. O filho do presidente da República, Fábio Luiz, está prestes a sair do país. Apreensão do passaporte e também a monitoração eletrônica, colocação de tornozeleira eletrônica. E o filho do Lula queria fugir do país, olha só, rapaz, depois desse rolo todo ao qual o Lulinha estava enganchado junto com o careca do INSS, ao qual nós sabemos que o careca do INSS foi o grande mentor, o grande arquiteto que estava por trás dos descontos dos aposentados, dos descontos dos pensionistas, ao qual muitas pessoas deixaram de comprar o alimento, o remédio, por causa que o careca do INSS estava tomando seu dinheiro sem que ninguém soubesse, sem que ninguém percebesse. A CPMI desmascarou, colocou luz na escuridão e está mostrando a podridão não somente do careca, mas de integrantes desse governo. E dentro desses integrantes, imagina só uma das figuras que apareceu, o filho do presidente Lula. O irmão do Lula também apareceu, porque ele é vice-presidente de um dos sindicatos que descontaram dinheiro dos aposentados também. Na CPMI, a oposição protocolou um pedido para trazer ele à CPMI para prestar algum esclarecimento, falar alguma coisa, mas o que foi que a base do governo fez? Simplesmente blindou, dizendo, não vamos trazer o Frei Chico aqui porque vocês querem politizar só porque é irmão do presidente. Oxe, que conversa é essa? Quem não deve, não teme. Não é como diz essa frase? Se você é uma pessoa limpa, honesta, transparente, se você sabe que você não pegou nada de ninguém, por que você vai temer? Mas a esquerda, os aliados do Lula, a base do governo, simplesmente barrou a vinda do irmão do Lula e também barraram a vinda do filho do Lula. Mas só que as investigações da Polícia Federal chegou à conclusão de que ele recebia 300 mil reais de mesada por mês. Veja só, olha que mesada. Você recebe quanto de mesada? Eu nunca recebi mesada. Às vezes eu pedia ao meu pai, isso há muito tempo até, quando eu tinha 10 anos de idade, 8 anos, eu pedia ao meu pai 10 centavos para comprar uma cocada. Nunca tive mesada, a minha vida nunca foi fácil, mas o filho do presidente Lula, um marmanjo, um cavalo velho, recebendo mesada do careca do INSS. Esse governo fica com a narrativa de que foi eles que desmascararam a fraude que começou, segundo a base do governo, no governo Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Se os aposentados tiveram seu dinheiro descontado, aposentados, cobrem de Bolsonaro, vão lá na Polícia Federal. É isso. O governo Lula fica com essa narrativa. É inacreditável, mas é a realidade. Até hoje eles ficam dizendo, não, foi nós que desmontamos. Nós que desmontamos o quê, cara pálida? Vocês abriram, foi as portas, porque sempre existiam esses descontos, sabemos disso. Vinha na casa dos milhões, é um absurdo, eu sei disso. Mas quando o Lula assumiu que começou a governar, passou dos milhões para o bilhão. É muito diferente, de milhões para bilhões. Então, esse governo, para dizer que é o salvador da pátria, para dizer que está preocupado, está dizendo que está investigando. Mas só que para o azar do governo, se é que eu posso dizer assim, e para a sorte do povo brasileiro, como presidente e como relator na CPMI, ainda bem, graças a Deus, que não tem nenhum integrante da base do governo. Já pensou se o presidente e o relator da CPMI fossem aliados do governo Lula? Você acha que ia investigar alguma coisa? Já teria acabado em pizza, como eles mesmos dizem. Já pensou se o relator no Supremo Tribunal Federal fosse Flávio Dino? Já pensou se fosse o Zanin, ex-advogado? Já pensou se fosse, quem mais? Carmen Lúcia? Gilmar Mendes? Fachin? Ia dar no quê? Não ia dar em nada. Mas caiu nas mãos logo de quem? André Mendonça. E André Mendonça está fazendo um trabalho extraordinário. Deixou de tirar férias para continuar trabalhando, ou seja, porque se ele tirasse férias, poderia ser que outro assumisse no lugar dele enquanto ele estava de férias e resolvesse soltar os presos que já estão presos por causa do esquema. Mas, ainda bem que o André Mendonça decidiu continuar trabalhando, abriu mão do recesso e está aí mantendo na prisão aqueles que roubaram os aposentados. As investigações estão se aprofundando, aí vem o problema do Banco Master, ao qual agora o escândalo está aí. É como disse o blogueiro da Globo, ele disse que se o Vorcaro fizer uma delação, se o Vorcaro abrir a boca, parte da República cai. Eu concordo com ele. E eu concordo com outro comentário que eu escutei de que um rapaz disse, esse caso do Banco Master,
ele desmoralizou o Brasil. Não no sentido dos brasileiros estão desmoralizados por causa da culpa dos outros, não. Mas desmoralizou justamente aqueles que deveriam representar a República, que deveriam representar a justiça, que deveriam representar a população como presidente, que deveriam representar o povo como deputados e senadores que recebem nosso voto e estão lá nos representando. É uma vergonha, né? Muitos deles é uma vergonha, mas estão lá. E muitos desses que estão enganchados, emaranhados nesse rolo do Banco Master, eles estão com medo que o Vocaro abra a boca e faça uma delação. E para piorar a situação, o judiciário brasileiro, que deveria ser um reflexo para o povo brasileiro de um lugar de justiça, ali deveria ser um lugar onde o povo olhasse e dissesse: não, ali tem ministros imparciais, ali tem ministros que de fato querem prender bandido, ali tem ministros de fato que estão investigando desvio de dinheiro de parlamentares, ali tem uns homens ali que a gente pode se orgulhar. Qual é o brasileiro hoje, em sã consciência, sabendo de tudo isso que aconteceu, que tem a coragem de dizer: eu tenho orgulho daquele ministro? Pode ser que tenha um ou outro ministro, e na minha opinião, o André Mendonça, eu não tenho o que dizer sobre a atuação dele. O Fux, eu também não tenho o que dizer, mas acabou-se. Acabou, não tem outro. Gilmar Mendes, até um dia desse aí, queria impedir os senadores de fazer impeachment. E quase ele consegue. A sorte foi que despertaram os senadores do sono profundo onde eles estavam, que eles estão de joelho diante do Supremo Tribunal Federal, isso é um fato, principalmente Davi Alcolumbre, que representa todos os senadores, está completamente de joelho, tem medo de colocar um impeachment para frente, e ele disse que ainda que tivesse as 81 assinaturas, ele não ia fazer isso. Veja só, até o senador Davi Alcolumbre repudiou as falas do Gilmar Mendes, que disse: não, agora só o PGR pode protocolar o impeachment contra os ministros. Ou seja, já justamente por causa do rolo do Master. Aí nós descobrimos que a esposa do Moraes, que é o guardião da Constituição, o homem que salvou a democracia, a esposa dele fez um contrato de 129 milhões, recebendo 3 milhões e 600 mil por mês. Olha o absurdo, nenhum advogado do Brasil e do mundo consegue um contrato desse, mas a esposa dele conseguiu. Para piorar a situação, o Alexandre de Moraes conversa com o dono do Banco Master, conversa com o presidente do Banco Central, fazendo uma barganha para ajeitar o Banco Master. Olha o rolo. Eu vou dizer uma coisa. Depois de todas essas investigações, ao qual a Globo parece que despertou do sono profundo, se voltou contra Moraes, que um dia eles exaltaram, um dia eles colocaram, né, o pedestal para o Moraes falar, para o Moraes se apresentar. O Moraes era o arauto da democracia, né, era o guardião da Constituição. A Globo enaltecia e engrandecia o Moraes. Para prender Bolsonaro valia tudo naquele tempo. Rasgar a Constituição, passar por cima da lei, valia tudo. A Globo fechou os olhos para isso. Depois que concluíram o serviço sujo, eles disseram: ô Moraes, volta para o teu lugar. Moraes disse: o quê? Depois desses poderes que vocês me deram, depois dessa conivência toda, eu todo poderoso do jeito que estou, com essa toga, com essa caneta, com o poder que eu tenho, eu voltar para o meu lugar de jeito nenhum. A Globo já tinha a carta na manga, disse: não vai voltar para o seu lugar não? Vou não. Malu Gaspar solta a primeira bomba. Aí lá vem o caso do Banco Master, para desmoralizar de vez o Alexandre de Moraes. E a Globo, não é que a Globo seja inimiga do Moraes, não é isso não. A questão é que a Globo percebe, eles têm percepção, dizer: não, peraí, se a gente deixar Moraes com esse poder todo que ele tem, lá na frente ele vai querer censurar a gente também. Então é melhor a gente cortar logo as asinhas dele, é melhor a gente pegar essa árvore velha e podar esses galhos, e não vamos deixar ele crescer não, porque senão, se ele crescer e criar asa, até nós paga. Então a Globo despertou por causa dos seus próprios interesses. Não foi por causa dos interesses do Brasil, porque a Globo é transparente, nada disso. A gente sabe como funciona o sistema, e eles querem cuspir o Moraes mesmo. Esse é um fato. Mas eu fico analisando, eu fico olhando, essa enrolação toda, aí vem o Dias Toffoli colocando sigilo total, no avião com advogado, e esse rolo todo, ao qual nós agora descobrimos que tem os parentes, os primos do Dias Toffoli, tem a esposa que já trabalhou para integrantes ali do Banco Master. Então veja só, o Supremo Tribunal Federal está completamente desmoralizado. Isso é um fato. Então, eu acredito que um cidadão hoje, aqui no Brasil, em sã consciência, não acredita nessa Suprema Corte. Eu não acredito. Acredito em um ou outro que tem ali dentro. E olhe lá. Essa aqui é a grande verdade. A única solução que eu vejo agora, não existe outra solução. A única solução agora
é mudar nessas próximas eleições o Senado Federal, colocar senadores independentes, senadores que tenham coragem de pautar impeachment, tirar o Davi Alcolumbre, colocar um senador presidente independente que não tenha ficha suja, rabo preso, para que aos poucos comece a consertar o Supremo Tribunal Federal. Como? Colocando logo impeachment. Essa é uma das primeiras coisas que tem que acontecer. Isso não vai mudar o Brasil, mas se deixar o Supremo do jeito que está, veja só, eles já estão fazendo os absurdos que estão. Se deixar eles do jeito que estão, você acha que eles vão querer obedecer um dia à Constituição? Não. Já rasgaram? Vocês acham que agora eles vão querer remendar a Constituição? Não querem. Eles investigam, eles prendem, eles censuram, eles dão 24 horas para todo mundo. Ninguém pode investigar, questionar, perguntar aos ministros. Eu acho que se não mudar o Senado Federal, se não fizer maioria, se o Senado continuar do mesmo jeito que está, você vai ver só. Essa questão do Banco Master vai ser resolvida, não sei como, eles vão dar um jeito de resolver lá e dizer que está tudo resolvido, e vão começar a perseguir quem? Os jornalistas. Vão começar a perseguir aqueles que fizeram as notícias, e principalmente a Malu Gaspar. Pode preparar quem trouxe notícia contra os ministros, porque vão dizer logo, difamação, bora, traz aí o inquérito das fake news, coloca esse povo aí, investiga, censura, prende, derruba as redes sociais, indeniza os ministros. Só vai faltar isso. Daqui a pouco o Brasil vai ter que indenizar o Vorcaro, porque difamamos ele, não poderia ter levantado esse falso contra ele. O cara deu um desvio, um calote de 12 bilhões, e o povo brasileiro ainda tem que ressarcir essa falcatrua. Pelo jeito que a gente está vendo, as coisas do jeito que está andando, porque se nós tivesse em uma república de verdade, em um Brasil que tivesse lei, tivesse ordem e progresso, como diz a bandeira, né? Se nós tivesse ordem e progresso, esses dois ministros já eram para ter sido afastados. Como é que eles estão no meio de um rolo desse e o Dias Toffoli ainda é o relator do caso? A pessoa que está suja dentro do caso, como é que ele vai julgar? Qual é a isenção que ele vai ter para dizer, veja só, eu sou culpado, eu vou me julgar e eu condeno a eu por 10 anos de prisão, eu vou me prender. Ele não vai fazer uma coisa dessa, os primos dele estão envolvidos, a esposa dele está envolvido, esposa de Moraes envolvido, o próprio Moraes envolvido, o Dias Toffoli e outros ministros lá, que se brincar, se cavar mais, vem à tona. Então, veja que ninho de cobra em Brasília. É surreal, é inacreditável. A única solução não é magnífico nos Estados Unidos, esquece isso. A única solução é o Senado Federal. Se não mudar o Senado Federal, esquece. Eles vão tapar o sol com a peneira, vão dizer que está tudo resolvido e vão começar, para justificar, vão começar a perseguir os jornalistas que fizeram a denúncia. E daqui a pouco, o Brasil vai ter que ressarcir os ministros e o Vorcaro, como se eles fossem os inocentes, como se eles fossem as vítimas do Brasil. Duvida de uma coisa dessa? É as minhas cogitações, é o que eu penso. Bora ver o que é que vai acontecer. Pessoal, eram esses noticiários que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Já tinha alguns dias que eu não tinha gravado noticiário aqui, mas bora voltar com tudo aí, atualizando vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.